Deus é bom demais. Gente, hoje nós temos a oportunidade de expor a palavra do Senhor. Eu oro para que todos nós estejamos com os nossos olhos abertos, com o nosso espírito atento, para nos colocarmos diante da revelação de Deus, certos de que Ele ainda fala com a igreja. Você crê nisso? Deus ainda fala com a igreja, Deus deseja transformar o nosso coração e hoje é um dia de transformação. Hoje nós vamos nos debruçar sobre a história de Jonas. Mas antes de você abrir sua Bíblia, no livro de Jonas, é importante a gente compreender quem é Jonas, um pouquinho da história dele e por que a história de Jonas ecoa até os dias de hoje e na nossa própria experiência espiritual. Jonas, ele não é um personagem secundário da Bíblia, ele é citado pelo próprio Cristo no Evangelho segundo Mateus, se eu não me engano, no capítulo 14, o capítulo eu não anotei aqui, mas é no momento em que os fariseus pedem para Jesus um sinal para saber se de fato ele é o Messias. Aí Jesus, diante daquele povo incrédulo, ele diz o seguinte: ó, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias no coração da terra. Ou seja, aquilo que a gente chama na teologia, de que Jonas ele se torna ali uma tipologia da morte e da ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, nesse eu tenho certeza que é no capítulo 14, porque eu anotei, o profeta Jonas, ele também é citado, ele é usado por Deus para levar uma mensagem ao povo de que, pela graça de Deus, os muros de Jerusalém seriam reerguidos, ou melhor, do povo de Israel. O muro que guardava o povo de Israel seria reerguido. Então, Jonas é um profeta conhecido, usado por Deus, porta-voz da verdade dos céus. Mas aí o Senhor chama Jonas para uma missão um pouco inesperada. Ele chama Jonas para pregar o arrependimento a Nínive. Nínive é uma cidade pagã. Nínive é a capital da Síria, uma inimiga histórica do povo de Israel. Nínive é conhecida pela sua brutalidade. Meus amados, o povo de Nínive, no meio de uma guerra, assim que eles venciam a guerra, eles arrancavam os membros daqueles que acabaram de perder a guerra. Eles formavam assim montes de membros para celebrar a vitória deles, decapitavam as pessoas. Os líderes eles tiravam, arrancavam a pele dos líderes e colocavam no sol para sofrer. É um povo cruel, é um povo sanguinário, é um povo temido. E é exatamente a esse povo que Deus envia Jonas. E aqui está um choque nessa narrativa toda. Deus chama um profeta israelita para anunciar graça a um povo que ele, o profeta, considerava indigno de viver. Lendo o livro de Jonas, você percebe que Jonas ele não está no auge da sua espiritualidade. Jonas é um profeta em conflito. Um homem de Deus, que é homem, está em crise, emocionalmente abalado, arrisco a dizer que psicologicamente abalado, um líder em tensão. E ao longo do livro a gente percebe que Jonas ele foge. Ele foge daquilo que Deus tem para ele. Ele é tomado por raiva, ele é tomado por tristeza profunda. E no capítulo 4, não pela primeira vez, Jonas ora pedindo sua própria morte. E hoje, nós vamos começar a nossa leitura a partir dessa oração, que está lá no capítulo 4, no versículo 1. A história de Jonas não é apenas um profeta que está fugindo de Nínive. É sobre um coração que conhece a Deus, mas resiste em ser como Deus. É por isso que ao entrarmos nesse texto, eu quero te conduzir a 3 pontos. Nós vamos falar sobre o coração, nós vamos falar sobre o conforto e nós vamos falar sobre a compaixão. O sermão de hoje tem como tema o profeta irado
e o Deus compassivo, baseado no livro de Jonas, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Se você já abriu a sua Bíblia, diz um amém para mim. Aos que não me disseram, eu aguardo. Guarda um pouquinho para você achar aí, Jonas. Minha versão é a versão NVI. E assim diz a palavra do Senhor. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O isso é a conversão do povo. Jonas, ele prega e o povo se converte. Versículo 2. Ele ora ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrepende. Jonas, ele foi chamado por Deus e ele foge desse chamado. E aqui ele está falando: foi por isso que eu fugi, que eu sabia que a sua mensagem é poderosa, o povo ia se converter, o Senhor ia ter misericórdia, esse povo ia ser salvo. Essa é a reclamação de Jonas. Vamos seguir. Versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Versículo 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar? Você que pode, feche seus olhos. Santo Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, pois a Tua graça nos alcançou, nós somos salvos graças ao Teu sacrifício de cruz e o Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. Pedimos que o Teu Espírito sinta-se à vontade em nosso meio, se manifeste em nós, nos dê discernimento, entendimento, clareza sobre tudo aquilo que será ministrado nessa manhã. Guarde nosso coração, nos ajude a manter o foco e que em nome de Jesus as sementes a nós confiadas venham a frutificar em nossas vidas e alcançar a vida do outro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O coração, o confronto e a compaixão. Primeiro nós vamos falar sobre o coração. A teologia correta com o coração errado. Esse é o nosso primeiro ponto. Meus amados, se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, seria maravilhoso. Provavelmente Jonas seria retratado como um dos maiores profetas da história da Bíblia. Nínive é uma grande cidade. O próprio texto diz que era uma cidade muito grande diante de Deus. Alguns afirmam que a cidade, pensando nessa cidade como um grande círculo, demoraria 3 dias para sair de uma ponta e alcançar a outra. Uma população estimada de centenas de milhares de pessoas. E Jonas é levantado para levar uma palavra dura, direta e sem concessão. Uma mensagem de juízo e arrependimento. A mensagem que Deus entrega para Jonas é: pregue para eles, para aquela cidade, para que eles se arrependam, porque o meu juízo está chegando. Meu amado, se terminasse aí, seria algo incrível. Porque Jonas, ele prega essa mensagem. A mensagem, ela sai das ruas e chega no palácio. A voz de Deus
chega no palácio e diante da voz de Deus, o rei daquela cidade, ele sai do trono. Ele se levanta do trono, a palavra diz. Ele tira as suas vestes reais, vestes que só o rei pode vestir. Então não é simplesmente trocar de roupa, é tirar aquilo que reforça a sua identidade como rei. Ele tira as suas vestes reais e se veste de pano de saco. Você que já leu um pouquinho mais de Antigo Testamento, você vê, né? O povo se arrepende, ou pede por arrependimento, se veste de pano de saco. Quando a gente só lê isso, a gente passa e nem percebe a dificuldade. Mas sabe aquelas roupas que pinica? Aquele negócio que agonia? Aquelas roupas que você sabe que você está vestindo, você está andando, está aqui, está te pinicando. Tá, meu Deus, vai te assar todo. Misericórdia. É roupa de pano de saco. O rei, ele tira as suas vestes reais, feitas de linho puro, se veste de pano de saco e ainda senta-se em cinzas para demonstrar o arrependimento, o tamanho arrependimento que foi tomado esse rei por conta das palavras de Deus pregadas através do profeta. E aí ele declara um jejum nacional. Ele fala, homens, mulheres, crianças, até os animais estarão em jejum, para que todos estejam clamando a Deus e abandonando os seus maus caminhos. Gente, Jonas foi usado para isso daí. E vem Deus com a sua grande misericórdia, por conta do arrependimento do povo, Deus ele poupa aquela cidade. Um avivamento extraordinário, uma conversão coletiva impressionante, um testemunho poderoso da graça de Deus. Se a história terminasse aqui, Jonas seria lembrado como o maior profeta do arrependimento, maior profeta de um avivamento em massa do Antigo Testamento. Mas depois do capítulo 3, tem o capítulo 4. No capítulo 4, diante da conversão de uma cidade inteira, aquilo que seria esperado de um profeta não acontece. Jonas não celebra, ele se irrita. Ele não se alegra, ele se entristece profundamente. Jonas, diante da manifestação do poder e graça do Senhor, ele não faz o que talvez todos nós faríamos, que é louvar a Deus, não. Jonas ele está num conflito tão grande, num estado de saúde mental e espiritual tão ruim, que Jonas pede para morrer. Na mente de Jonas, os ninivitas era um povo cruel, assassino e brutal, e isso é verdade. Um povo que teria causado dor, teria causado luto e lágrimas ao próprio povo de Jonas, isso é verdade. Mas na lógica dele, era um povo que não merecia o favor de Deus. E aí a gente encontra um paradoxo muito grande. Jonas tinha uma teologia correta. Olha o que Jonas fala. Deus sabia que tu és gracioso, tu és misericordioso, tu és tardio em se irar, você tem um amor muito grande. Ele sabia exatamente quem Deus era. E é justamente por isso que ele não queria pregar, porque ele sabia que Deus iria perdoar aquele povo. E isso não é exclusivo de Jonas. Infelizmente, nós vemos, fora da igreja, muitos sábios, entendedores, teólogos e tudólogos, mestres, que conseguem explicar a Bíblia de uma maneira muito didática. Contudo, não tem um coração inclinado ao Deus da Bíblia. Jonas conhecia muito de doutrina, conhecia muito a doutrina da graça, mas ele não suportava a prática da graça. O seu coração estava desalinhado com o coração de Deus. E ainda mais porque Jonas ele também se preocupa com a sua reputação. Imagina, você aí, flamenguista,
E aí, quando o povo vai te ver, você está ali orando por um monte de vascaíno. Você com a mão estendida assim, você se coloca à disposição de cantar um hino do Vasco. Você fala que Vasco é o time da virada. Você clama o hino do Vasco, está lá na torcida com a blusa do Vasco. Mas todo mundo sabe que você é flamenguista, mas tu está ali por uma missão, tu está ali para orar por aquele povo. Deus vai te usar para converter todo aquele São Januário. Mas aí você se preocupa, rapaz, mas o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou vascaíno. O que meu filho vai achar de mim? O que minha esposa vai achar de mim? O que vai ser da minha reputação? Logo eu, desde pequeno, falava que ia ser flamenguista. Eu não sabia nem falar papai e mamãe, mas Flamengo eu aprendi. Olha a minha reputação. E quantos flamenguistas já foram entristecidos pelo time do Vasco? De vez em quando acontece. Quantos? Você se preocupa com a sua reputação. É mais ou menos o que Jonas está vivendo. E, cara, eu sou do povo de Israel. Aí os ninivitas, esse povo assírio, que invade as nossas casas, que mata os nossos filhos, que queima as nossas casas, eu vou pregar o arrependimento para esse povo. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou agora um vira-casaca. Vão achar que agora eu sou um traidor político, um traidor cultural, eu estou traindo o meu povo. Jonas, ele se preocupa com essa reputação. O meu povo quer a destruição deles, mas eu estou sendo usado para salvá-los. Serei visto como traidor, como alguém que se aliou ao inimigo. Jonas se preocupa com isso. E lendo essa história, eu vi a história de um rapaz que, enquanto dirigia o seu carro, ele, sua esposa e seus filhos, ele dirigindo o carro nessa época de festa, e infelizmente ele se envolve num acidente por conta de uma outra pessoa que também estava no carro, mas estava alcoolizada. E essa pessoa causa um acidente em que o maior prejuízo é na família. Vamos dar um nome, né? Na história que eu li tinha um nome que era o João, na família do João. E por conta desse acidente, o carro capota. João, de uma maneira milagrosa, sobrevive, mas a sua esposa e os seus filhos morrem nesse acidente. O cara que causou o acidente, por conta do carro que estava, ele não conseguiu se evadir. Ele é preso, ele vai para a cadeia, e o João, durante toda a sua vida, sempre que alguém chegava perto dele para saber da história dele, ele contava essa história com muita raiva, com um ódio muito grande no coração. E João, ele falava às vezes que quando ele morrer, se ele fosse para o céu, e se aquele cara estivesse no céu, ele preferia morar no inferno. Tamanha raiva que ele tinha naquele carro. Só que ele não sabia que o causador desse acidente na cadeia estava sendo evangelizado. O Senhor estava trabalhando no coração dele, graça, misericórdia. E na cadeia, esse cara é tomado de um arrependimento muito grande, graças a uma iluminação do Espírito Santo de Deus. E esse cara escreve uma carta. E ele dá o jeito dele, para que essa carta chegue à pessoa que perdeu a família, chega ao João. O João lê aquela carta ali, e imediatamente ele rasga, ele nem lê. Mas depois, cercado da sua rede de apoio, pessoas que também conheciam a Cristo, João é tomado pela graça de Cristo também. E ele volta àqueles picadinhos de carta, ele começa a colar, ele alinha ali, né, os papeizinhos e tal, e ele começa a orar, a olhar aquilo ali, porque ele tinha sido surpreendido pela notícia de que o cara que estava na prisão, que tinha aceitado Jesus, tinha morrido. Aí ele lembra: o que esse cara escreveu para mim? E aí quando ele vai ver, é uma carta, é uma confissão assumindo toda a culpa, mas pedindo perdão àquela pessoa, pedindo perdão pelos atos,
porque ele estava cego, ele não tinha sido tocado por Cristo Jesus ainda. E João, diante daquilo ali, a sua mão começa a tremer, lágrimas começam a cair do seu rosto, e João, fugindo toda a lógica daquilo que ele já tinha pregado durante toda a sua vida, ele perdoa aquele rapaz. Essa história, ela se parece um pouco com a minha. Minha mãe, ela faleceu num acidente de carro, e foi exatamente isso. Um homem bêbado, errou uma curva, ela foi fugir e sofreu um acidente. Eu fui tomado por raiva. Uma raiva que tomou meu coração durante muitos anos. Mas quando eu fui alcançado pela graça, eu tive o discernimento de que eu precisava agir de uma maneira diferente. Eu precisava entregar o perdão para aquela pessoa, mesmo não a conhecendo. E é nesse momento que a história de Jonas deixa de ser sobre Nínive e passa a ser sobre nós. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados a pensar como Jonas? Nós talvez já fomos alvo, ou melhor, já fomos feridos, traídos, prejudicados. E às vezes pela mesma pessoa mais de uma vez. Pessoas, instituições, grupos. E o nosso coração começa a acreditar que aquelas pessoas que nos feriram, que fizeram mal para a gente, para a nossa família, para aqueles que amamos, nós começamos a acreditar que aquelas pessoas não são dignas da misericórdia de Deus. Talvez dentro das nossas células tem pessoas com opiniões contrárias à nossa. Pessoas que são frutos de uma cultura totalmente oposta à nossa. E que algumas de suas opiniões e atitudes divergem. Pessoas dentro do nosso próprio ministério, ideologicamente distantes daquilo que nós acreditamos ser o certo. Pessoas da nossa igreja. E mesmo conhecendo o Evangelho, se nós não vigiarmos, nós podemos desejar ou até declarar que essas pessoas não merecem a graça. Quem somos nós? Nós sabemos que a graça é a graça, nós não merecemos, nós não somos iguais. O favor imerecível chega para mim e chega para o próximo. Precisamos tomar muito cuidado, pois é possível ser igual a Jonas, conhecer a Deus corretamente e ainda assim ter um coração desalinhado com o propósito de Deus. É possível ter uma teologia ortodoxa, mas uma prática profundamente distorcida. E talvez o que trava a mudança é a conservação ou o medo de perder, a reputação. Mas, meus amados, a nossa reputação, quando a nossa reputação ela se torna mais importante do que o nosso caráter, quando agradar a nós mesmos se torna mais importante do que agradar a Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos como Jonas, defensores do preconceito e não mais servos da missão de Deus. Quando perguntarem sobre a sua reputação, aponta para a cruz. Ah, mas você está agindo diferente da maneira ao qual eu te conheço há 10 anos e vejo você se comportar. É o poder da cruz. Mas aquela pessoa te fez tão mal. Aquela empresa, aquele chefe, aquele teu sócio, te passou para trás. Tantas e tantas vezes nós sentamos juntos e você praguejou, e você falou mal, e você desejou o mal, e você falou que se estiver no céu, aquela pessoa estiver no céu, você não vai. Quantas vezes e agora, como num passe de mágica, você entra na igreja de mão dadas com essa pessoa,
Você convida essa pessoa para a sua cela. O que é isso? Onde foi? Cadê o seu discurso? Cristão não tem discurso, cristão tem palavra. Nossa vida tem que ser alinhada com essa palavra. Não adianta apenas conhecer teologicamente. Nós precisamos alinhar o nosso coração e trazer para a prática aquilo que lemos na Bíblia, na palavra do Senhor. É difícil. Sei que é difícil. Mas a graça de Deus nos alcança. O Espírito Santo de Deus ministra ao nosso coração. E nós estamos espiritualmente capacitados para vencer essa batalha. Falamos sobre o coração. Agora nós vamos para o conforto. Jonas capítulo 4, a partir do versículo 5, nós temos aqui um retrato muito profundo do coração humano. Que é a possível habitação no coração do homem da ideologia, da idolatria do conforto. Nos versículos seguintes, Jonas, ele começa a repetir um padrão já conhecido. No versículo 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Já é uma ação natural de Jonas. Jonas, ele tem esse hábito de fugir do lugar onde Deus chama ele para estar. Era para ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Era para ele estar na cidade pregando o evangelho, ele se distancia. E aí Jonas, ele se distancia, ele se afasta do lugar onde Deus está agindo. Ele constrói um abrigo e se posiciona como um espectador, querendo ver o que ia acontecer com aquele povo. Mas, meu amado irmão, você tem algo que o nosso Deus é insistente, é misericordioso, Deus é teimoso em nos ensinar. E aí vem a pedagogia de Deus, como já veio em Jonas no capítulo 1. Deus, ele começa a usar do seu poder e começa a instrumentalizar a natureza. A chuva, o mar, a baleia. Deus faz de novo. Primeira coisa que o Senhor faz é uma planta. Deus, ele coloca uma planta, ele continua essa lição. Ele faz crescer uma planta, e essa planta tinha um propósito claro, que é dar sombra, trazer conforto, aliviar o calor. E aí o texto diz que Jonas, ele se alegra grandemente por causa da planta. Olha o contraste. Jonas, ele não se alegra por conta da salvação de uma cidade inteira. Mas ele se alegra por conta de uma planta que está crescendo sobre a cabeça dele. Porque Jonas, ele se alegra por conta de um interesse, de um conforto pessoal. Mas Deus não acabou a lição. Aí vem Deus e manda uma lagarta. A lagarta começa, igual faz lá com a sua plantinha que você tem em casa, quando você dá um mole de vez em quando. Samambaia lá morre. A lagarta começa. E o conforto desaparece. Aí em seguida Deus manda um vento oriental abrasador, aumentando o desconforto de Jonas. Qual o resultado? A gente vê na Bíblia. Jonas, ele deseja morrer novamente. O coração de Jonas está mais ligado ao conforto do que ao caráter de Deus. Jonas, ele se alegra quando Deus o conforta, mas se ira quando Deus o confronta. O coloca diante de um povo o qual ele não gostava, e esse povo se converte. Falar em sol, né? Gente que na igreja na Zona Sul, no Rio de Janeiro, num calor desse Rio de Janeiro, para onde é que o povo que não vai para o ar-condicionado vai para onde? Para a praia. Pode falar porque a sua pele já está dizendo isso. Um monte de irmãozinho aqui, vindo douradinho, né? Uns aí estão descascando já, tem que passar bastante hidratante aí nessa pele aí. Aí a gente vai para a praia, um calor danado. Vamos para a praia, leva as crianças, aquelas piscininhas para as crianças ficarem ali, né? Monta a nossa barraquinha. A gente, que não é bobo nem nada, não vai pagar R$100 num guarda-sol, né? Você que veio aí de um outro estado, né? Tem um sotaque um pouco maior, evita falar muito, né? Se puder chegar na praia, chefe, mate, acabou. Não fala mais nada, irmão. Você falar muito, vai ver o sotaque, vai ficar claro. Vai ficar caro, isso é uma tristeza.
Você vai para a praia, leva lá seu guarda-sol, bota lá, tal, as crianças ali brincando e tal, aí você senta ali e tal, na praia aquele ventinho, né? Aí tá calor, você vai lá dar um mergulho, aí volta. Você está curtindo o seu final de semana. Mas aí você, igual a mim, você não é nascido e criado na Zona Sul. É final de semana, você tem que visitar a tua família. Aí tua família mora onde? Bangu. Não entendi que vocês estão indo de Bangu. Mas tudo bem. Sua família mora em Bangu. Deus abençoe você que veio de Bangu. A vida melhorou, graças a Deus. Você vai lá para Bangu. Aí você lembra, olha, se eu chegar na casa de papai, de mãos vazias, eu vou tomar uma coça. Se eu chegar na casa da minha sogra, de mão vazia, vai estar lá o sobrinho, filho do meu irmão, ele sempre quer alguma coisa. Não, eu vou passar no calçadão de Bangu. No Rio não, miserável. Vou passar no calçadão de Bangu e vou comprar um presentinho. Aí você chega lá em Bangu, não esqueça, tá calor, tá quente, tá muito quente. Bangu é outro nível. Aí você chega lá no calçadão de Bangu, não, eu vou lá, pô. Tem aquele ventiladorzinho, né, que venta, e junto com o vento vem, olha o povo de Bangu aí, ó, vem a água, vem a aguinha ali, né. Aí você fala, vamos me refrescar. Meu amado, quando o vento daquele ventilador te alcança, misericórdia, te queima, e a água vem junto. Parece quando você entra no chuveiro, tu abre o errado, aquela água vem te queimando. Jesus, aí no meio daquele calor, tu já começa a duvidar de tudo. Meu Deus do céu, será que era para eu estar aqui mesmo? Porque parece que você está no micro-ondas, né? Aí você duvida de tudo, você duvida da tua salvação, você duvida da tua vocação, você duvida se teus pais te amam, você duvida se Deus te chamou realmente para aquele lugar, se é realmente você está morando no Rio de Janeiro. Ah, como seria mais fácil minha vida se eu tivesse nascido na Europa. Mas não nasceu, nasceu em Bangu. E é mais ou menos isso que está acontecendo com Jonas. Ele monta a barraquinha dele. Deus dá a plantinha. Aí Jonas pensa, agora tá bom. Mas aí Deus não acabou de ensinar. Deus manda um verme. A barraquinha fica no sol. Deus manda um vento que manda a barraquinha embora. Aí junto com esse vento vem todo aquele cheiro de Bangu, aquele calor incrível em cima de Jonas. E aí Jonas descobre que a sombra era temporária e o calor é pedagógico. Deus desmonta a barraca espiritual que Jonas construiu para esconder o seu chamado. Nós precisamos prestar muito atenção e não confundir duas coisas. Zona de conforto, ela é a ausência de conflito, sim. É um lugar onde não tem dor. É um lugar onde não tem essa tensão. Mas zona de conforto não é sinônimo de presença de Deus. Nós não fomos chamados para viver num permanente conforto. Mas isso também não significa que nós não fomos chamados para viver em paz. Não podemos confundir zona de conforto com a paz verdadeira. A paz verdadeira não é a ausência de luta. A paz verdadeira é a certeza de que nós somos reconciliados com Deus. A paz verdadeira é fruto da consciência que em Cristo nós somos justificados, aceitos, adotados. Nós somos guardados debaixo da mão poderosa do Senhor, uma mão que nos guarda e que derrama sobre nós todas as bênçãos necessárias, toda a provisão que necessitamos. É dali que vem a nossa paz, porque frequentemente Deus vai nos tirar da zona de conforto para nos conduzir à paz verdadeira. Em Hebreus capítulo 12, Deus diz, através do escritor de Hebreus, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico de justiça. Meus amados irmãos, a paz vem depois da disciplina e não de quem foge dela. Deus está nos convidando a sair e abandonar essa zona de conforto.
Deus está nos alertando sobre uma possível idolatria ao conforto. Zona de conforto pode se tornar uma idolatria quando nós preferimos a segurança do que a missão. Quando escolhemos a estabilidade em vez da obediência. Quando fugimos da cruz para preservar o nosso conforto. Você deve estar pensando, esse pastor é um doido, não gosta de conforto. Eu gosto de conforto. Conforto não é pecado. Não é à toa que eu comprei um sofá enorme lá para casa. Inclina assim, ó. Uma maravilha. Eu deito no sofá, já tem um espaço enorme. Aí minha esposa deita no sofá, sobra mais um espaço enorme. Aí vem meu cachorro desse tamanho, deita no sofá, parece que ele ocupa o espaço inteiro. É gostoso. Está ali sentado, vendo uma série, comendo uma pipoquinha. Agora eu estou experimentando um dos momentos, se não o momento mais feliz da minha vida, fica ali acariciando a barriguinha da Rafaela. Aí eu não sei se é menino ou menina ainda, né? Aí eu fico só chamando de neném e tal. Aí pego o fuço do meu cachorro, vai, beija, beija, beija. Tem que aprender a amar já. Porque o bichinho está ciumento, cara. Ciumento. Fica grudado ali em mim. Vou botar a mão na cabeça desse cachorro, vou orar por ele. Em nome de Jesus, vai ser um cão vertido. Em nome de Jesus. É o anfitrião lá da minha célula, lá em casa. Gente, conforto não é pecado, não. Mas quando ele se torna o nosso Senhor, isso se chama idolatria. Cristo não nos chamou para uma vida confortável. Ele nos chamou para segui-lo. Seguir a Cristo é entrar em conflito e não com as pessoas. Meu amado irmãozinho que ora, time de intercessão, vocês sabem muito bem disso. Seguir a Cristo é entrar em guerra. Mas não é uma guerra contra pessoas, é uma guerra contra o pecado, contra o mundo, contra a carne. É uma guerra contra principados e potestades. Mas por que entramos nessa guerra em paz? Por que em meio à guerra nós temos paz? Porque nós temos a compreensão de que Cristo já venceu. Que em Cristo Jesus nós temos o favor de Deus. Você pode estar passando uma dificuldade na sua casa, na sua família, financeira, espiritual, conjugal, no seu trabalho. Meu amado irmão, Cristo te convida a experimentar da paz que excede todo o entendimento. Para o mundo, aqueles que não são espirituais vão acreditar que você é maluco. Mas nós somos mesmo. Maluco por Cristo Jesus, porque Ele deu a vida por nós, e nós temos a certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, independente da tua guerra, independente da tua batalha, independente do campo que o Senhor te colocou, celebre, porque a vitória é certa. Glória a Deus, glória a Deus. É por isso que nós não somos convidados às zonas de conforto. Nós somos convidados a uma paz eterna, em Cristo Jesus. Conforto é bom, mas nem sempre é o lugar que Deus está. A paz é melhor, porque sempre onde nós estamos em paz é porque o Senhor reina no nosso coração e Ele está conosco. Com Cristo é possível ter paz, inclusive no calçadão de Bangu. Aleluia. Falamos do confronto, do conforto, agora vamos falar do coração. Nos últimos versículos, chegamos ao final da história, e é um final um pouco desconfortável. Deus confronta Jonas pela última vez, como um pai, depois de uma longa conversa, faz uma pergunta que expõe o coração do filho. O Senhor diz o seguinte: você tem compaixão da planta? Você está triste por conta da planta? Que não lhe custou nada, não te deu trabalho nenhum, você não fez crescer, você não fez nada. Numa noite essa planta nasceu, na outra noite essa planta pereceu. Você teve compaixão da planta e eu não vou ter compaixão do povo de Nínive. Deus não está discutindo se planta é mais... Não é biologia isso daqui. Deus está discutindo valores do coração.
Jonas teve compaixão da planta porque ela lhe servia, ela trazia conforto, protegia do sol, era útil. Mas Nínive não lhe servia. Nínive lhe ameaçava. Nínive era inconveniente. Então Deus revela um contraste, um outro contraste. Jonas ama aquilo que o beneficia. E Deus ama aquilo que ele criou. Aí Deus enfatiza. Há 120 mil pessoas, Jonas, que não sabem discernir da mão direita e da mão esquerda. Gente espiritualmente cega. Gente sem luz, sem revelação, sem evangelho. Pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. Pessoas que precisam que vá alguém pregar para que assim eles consigam entender. Jonas, você teve compaixão da planta, meu filho, mas não teve compaixão dessas pessoas. E aí o livro termina com uma pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí a gente vira a página para ver a resposta. E não tem. Puxa vida, né? Não tem a resposta. O livro termina sem resposta. Como uma série que encerra, né, para a gente acompanhar o próximo temporada, mas não tem próxima temporada. A gente fica ali, tá aqui, né, sedento. Meu Deus, o que Jonas respondeu? O que Jonas respondeu? Não tem. Não tem, porque essa pergunta não é apenas para Jonas. Essa pergunta é para você também. O que hoje desperta a sua compaixão? Pessoas ou coisas? Almas ou conforto? A reputação ou a missão? Será que nós conseguimos ter compaixão de quem não nos favorece? Será que nós conseguimos ter compaixão de quem nem da pessoa que não tem nada, que não pode retribuir? Será que nós temos compaixão de alguém que não muda em nada, não muda o nosso cenário político, o nosso cenário social, o nosso cenário emocional, em nada? Ou será que nós olhamos para essas pessoas e dizemos: aí ó, sabe o que está vivendo isso daí? Que merece. E tu está com pena de fulano de tal, você não sabe o que ele já fez. Merece sofrer. Vou ter compaixão não. Meus amados, se você tivesse a convicção de que Deus está te chamando para você sair daqui e pregar o Evangelho na pior cadeia do mundo, e isso te custasse a empresa que você tanto demorou para construir, o emprego público que você estudou pra caramba para passar, te custasse tempo com sua família. Você está saindo daqui, você vai passar 2 meses lá na Guatemala, pregando o Evangelho na prisão. Pessoas que mataram, que roubaram, estupraram crianças, botaram fogo em casas. Mas não tem ninguém que prega o Evangelho lá. Deus chamou a gente. Que custasse as tuas férias, vai sair do teu bolso. Está ali, né? Anos planejando tua viagem para conhecer o Mickey. Mas não. Tu está indo para um lugar para que Deus seja conhecido. Será que nós temos compaixão suficiente para dizer sim para essa missão? Será que nós temos compaixão ao ponto de ainda hoje perdoar aquelas pessoas que te feriram? E não apenas perdoar, se colocar à disposição de pregar o Evangelho para essa pessoa, de convidar essa pessoa para a sua célula, de convidá-la para fazer parte da sua vida.
Será que temos compaixão suficiente? Posso ser sincero com você? Se não for o Espírito Santo de Deus, tem não. Se não for a obra do Espírito Santo de Deus no meu coração, tem não. Porque a nossa carne, ela inclina-se para o conforto. Economia de energia. Mas o nosso espírito nos fomenta a buscar a Cristo e ser a cada dia mais parecido com Ele. Ou melhor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nos fomenta isso. Pastor, estou saindo daqui com uma missão muito difícil. Não sei se sou capaz disso. Eu já te digo, não somos. Precisamos do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vamos encerrar esse culto, orando e dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para ministrar ao nosso coração. Meus amados, hoje é um dia de libertação. Hoje é um dia de mudança de vida. Cadeias se quebram, correntes se quebram. Porque hoje o Espírito Santo de Deus ministra ao nosso coração a coragem, a unção, a compaixão necessária para deixar de lado as nossas opiniões, conceitos e preconceitos e aceitar a missão que Deus nos confiou. Uma missão vitoriosa, porque Ele venceu. Pastor, é uma missão muito difícil. Ei, meu amado, o nosso Cristo venceu a morte. Não há nada impossível para o nosso Deus. Eu creio que em nome de Jesus, a partir da inclinação do nosso espírito, do nosso coração, através da obra do Espírito Santo de Deus, muito em breve vamos colher testemunhos de famílias sentando à mesa como muitos anos não faziam. Vamos colher testemunhos de irmãos voltando a se falar como muitos anos não faziam. Vamos colher testemunhos de filhos olhando para os seus pais de uma maneira diferente, tendo compaixão dos pais. Eles não estavam preparados. Eles não estavam iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não eram capazes de ser igual a Deus porque eles não conheciam. Mas Deus quer te usar. Deus quer te usar para colocar um fim nesse ciclo vicioso. E aquilo que um dia foi testemunho de dor, de raiva e de tristeza, a partir de hoje, Deus transforma em testemunho da manifestação santa da graça de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida. Você crê nisso?